No início desta série sobre a vida de José, vamos mergulhar em uma das histórias mais inspiradoras da Bíblia. Uma narrativa de fé, resiliência e destino. José, filho de Jacó, não era apenas um jovem comum. Ele era alguém separado por Deus para cumprir um grande propósito. Mas antes de testemunharmos os grandes feitos e vitórias, precisamos primeiro entender a dor, as traições e os desafios que moldaram sua jornada. E é exatamente isso que veremos neste primeiro capítulo. Mas antes de entrarmos na história, quero te pedir algo especial. Se você gosta de aprender com a palavra de Deus e quer acompanhar toda essa série sobre José, clique em gostei neste vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, porque só assim você não perderá nenhum dos próximos episódios dessa jornada que vai edificar a sua vida e fortalecer a sua fé. Agora, vamos juntos mergulhar no início da história de José, o jovem sonhador escolhido por Deus para mudar o destino de sua família e de uma nação inteira. José era um dos filhos de Jacó, o patriarca de Israel. Ele nasceu de Raquel, a mulher que Jacó mais amava. E desde o início isso conferiu à sua vida um brilho especial. A Bíblia nos conta que Jacó amava José, mais do que a todos os seus outros filhos, e esse amor se expressava até em gestos visíveis. Jacó fez para ele uma túnica especial, uma veste colorida que simbolizava distinção, honra e, de certa forma, favoritismo. Esse gesto simples, mas significativo, despertou nos irmãos de José um sentimento perigoso, a inveja. Eles viam em José não apenas o filho amado de seu pai, mas também alguém que parecia destinado a ocupar um lugar de destaque, e isso só alimentava o ressentimento que crescia dentro deles. José, no entanto, não era apenas um jovem amado por seu pai. Ele tinha sonhos, e esses sonhos não eram comuns. Eram revelações dadas por Deus, sinais de que sua vida carregava um propósito maior. Em um sonho, ele viu feixes de trigo no campo, e o seu feixe se levantava, enquanto os feixes de seus irmãos se curvavam diante dele. Em outro sonho, ainda mais impressionante, ele viu o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. Esses sonhos eram proféticos, apontando para um futuro em que José seria exaltado por Deus e teria autoridade, não apenas sobre sua família, mas sobre uma nação inteira. Mas para seus irmãos, ouvir esses sonhos foi como jogar lenha na fogueira da inveja. Eles já o odiavam por ser o favorito do pai, e agora viam em José alguém que parecia se colocar acima deles. E aqui fica uma grande lição para nós. Muitas vezes, quando Deus planta um sonho em nossos corações, nem todos irão entender. Alguns podem até ridicularizar ou desprezar o que Deus nos revelou. Mas os sonhos de Deus não dependem da aprovação das pessoas. Eles são selados pelo próprio Senhor, e o que Ele promete, Ele cumpre. José ainda não sabia o quanto seus sonhos o levariam por caminhos difíceis, mas uma coisa era certa: Deus estava com ele. Com o passar dos dias, a inveja dos irmãos de José só aumentava. Eles não conseguiam sequer falar com ele. Jacó, por outro lado, enviava José para verificar como estavam seus irmãos enquanto cuidavam dos rebanhos. Era como se José fosse os olhos do pai no campo. E isso só aumentava o ressentimento deles. Um dia Jacó disse a José para ir a Siquém, onde seus irmãos estavam cuidando das ovelhas. José, obediente como sempre, foi imediatamente. No caminho, ele encontrou um homem que lhe disse que seus irmãos tinham ido para Dotã. José seguiu, sem saber que aquela viagem mudaria sua vida para sempre. Quando seus irmãos o viram de longe, o reconheceram por sua túnica colorida. Uma ideia cruel nasceu em seus corações. Lá vem o sonhador, disseram uns aos outros. Vamos matá-lo e jogá-lo numa cova. Diremos que um animal selvagem o devorou. Então veremos o que será dos seus sonhos. Mas Rúben, o irmão mais velho, tentou impedi-los de derramar sangue inocente.
Ele sugeriu que o jogassem numa cisterna em vez disso, sem matá-lo. Secretamente, Rúben planejava resgatar José mais tarde e levá-lo de volta a Jacó. Quando José chegou, seus irmãos o agarraram violentamente, arrancaram sua túnica colorida e o jogaram em uma cisterna vazia. Aqui vemos como a inveja pode cegar o coração humano. Aqueles que deveriam ser os protetores de José se tornaram seus inimigos. E é assim que, muitas vezes, pessoas próximas a nós podem se levantar contra os sonhos que Deus plantou em nós. Mas lembre-se, mesmo quando os homens tentam nos derrubar, os planos de Deus jamais podem ser frustrados. Depois de jogar José na cisterna, seus irmãos sentaram-se para comer. Enquanto faziam isso, viram uma caravana de ismaelitas se aproximando, carregando especiarias, bálsamo e mirra a caminho do Egito. Então Judá teve uma ideia. O que ganharemos se matarmos nosso irmão e escondermos seu sangue? Vamos vendê-lo a esses mercadores. Assim não derramaremos sangue e ainda lucraremos com isso. Os irmãos concordaram. Eles tiraram José da cisterna e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Assim, o jovem sonhador, amado por seu pai, passou de filho livre a escravo em uma terra estrangeira. Enquanto isso, seus irmãos pegaram sua túnica colorida, mergulharam-na no sangue de um animal e a levaram a Jacó, que chorou amargamente, convencido de que seu amado filho havia sido devorado por uma fera selvagem. Este momento é marcante, porque José foi arrancado de sua casa, de sua família e de tudo o que conhecia. Mas mesmo em meio à dor e à injustiça, a mão de Deus estava sobre ele. O que parecia o fim era, na verdade, apenas o começo de um grande propósito. Agora imagine José, caminhando como escravo pelo deserto rumo ao Egito, sem entender o que estava acontecendo. Ele havia sonhado grandes sonhos, mas naquele momento parecia que tudo estava perdido. No entanto, mesmo ali, a presença de Deus estava com ele. O Senhor nunca havia prometido a José que o caminho seria fácil, mas havia um plano maior sendo tecido. Ao chegar ao Egito, José foi vendido a Potifar, um oficial do faraó e capitão da guarda. A Bíblia nos mostra que mesmo na casa de Potifar, José prosperou em tudo o que fazia, porque o Senhor estava com ele. Potifar logo percebeu que havia algo diferente naquele jovem e o colocou encarregado de toda a sua casa. Tudo o que José administrava prosperava, porque Deus derramava sua bênção sobre o trabalho de suas mãos. Este é um dos maiores sinais da fidelidade divina. Mesmo quando você está em uma terra estrangeira, mesmo quando o mundo tenta roubar sua paz, quando a presença de Deus está com você, nada pode deter o fluxo de sua graça. A história de José nos ensina que os sonhos de Deus podem nos levar a lugares inesperados. Muitas vezes, antes de experimentar o cumprimento da promessa, precisamos passar pela prova da fé. José, o jovem sonhador, começou sua jornada desprezado, odiado, traído e vendido como escravo. Aos olhos humanos, sua história poderia ter terminado ali. Mas o que os homens planejaram para o mal, Deus estava transformando para o bem. Talvez você esteja vivendo momentos em que tudo parece contrário ao que Deus lhe prometeu. Talvez suas circunstâncias lhe digam que não há saída. Mas lembre-se, o mesmo Deus que esteve com José também está com você. Ele nunca abandona seus filhos e sempre cumpre o que prometeu. E assim, encerramos o primeiro episódio desta série sobre José. Vimos como Deus começou a revelar seu plano através dos sonhos de um jovem, e como a inveja de seus irmãos o colocou em um caminho de dor e provação. Mas este é apenas o começo de uma história extraordinária que exploraremos mais profundamente nos próximos episódios. Se esta mensagem tocou seu coração, quero te pedir: curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra e se inscreva no canal para não perder a continuação desta série. Nos próximos capítulos, veremos como José enfrentou tentações, injustiças e ainda assim permaneceu fiel a Deus até ser exaltado diante de todos.
Que esta história o inspire a nunca desistir dos sonhos que o Senhor colocou em sua vida, porque assim como José, você também foi chamado para viver algo maior.